Bomba, bomba, bomba. Hoje vamos falar mais uma vez sobre Kenzo, porque o povo gosta de ser enganado. Amém? Então, insisto no erro, glória a Deus. Mas mais uma vez o Atalaia vem aqui falar sobre o Kenzo. Amém? Sobre esse demónio chamado Kenzo Atsushi. Um demónio chamado Kenzo Atsushi. O tema é: crê no Senhor Jesus e serás salvo. Crê em Kenzo Atsushi e serás condenado. Crê no Senhor Jesus e serás salvo. Crê em Kenzo e serás condenado. Glória a Deus. Diz a palavra do Senhor o seguinte. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário necessário que eu faça para me salvar. Então ele queria fazer algo para ser salvo. Eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Glória a Deus. E lhe pregaram a palavra do Senhor e todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa. E na sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa. Então a salvação traz alegria. Então crê no Senhor Jesus e serás salvo. Crê em Kenzo Atsushi e serás condenado. É o tema da mensagem. Glória a Deus, amém? Irmãos, eu dei-me ao trabalho de ler cada uma das 9 experiências do Kenzo e outras tantas também do Robert, que num total deve dar cerca de 30 experiências, porque a 7ª, 8ª e a 9ª experiência do Kenzo está em 3 partes distintas. Num total de 300 e tal páginas, portanto eu li mais de 300, baixei para o meu computador e li, e comparei com a palavra de Deus e achei dezenas de erros, contradições e heresias, e elaborei um pequeno tratado, que é um livreto, é um livro de 40 páginas, 40 e tal páginas, em PDF, que enviarei gratuitamente a todos os que me solicitarem, provando que esse testemunho não é testemunho coisa nenhuma, é uma história inventada, é uma fábula e que tem heresias. Jamais o Espírito Santo de Deus, que é o Espírito da verdade e que nos conduz em toda a verdade, nos iria mostrar, revelar ou revelar a alguém um testemunho mentiroso. Então é uma história mentirosa, uma fábula. Amém? Estou refutando em 40 e tal páginas. Portanto, este testemunho tem 40, não sei se é 42, vocês querem ver? Tem 43 páginas. Portanto, um testemunho, aliás, uma refutação em 43 páginas, provando que este testemunho é uma mentira. Quem crer nele será condenado. Crê em Kenzo Atsushi e tu vais ser condenado ao inferno. Gálatas 1:8. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja maldito. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Repara aqui um detalhe. Pedro diz que não vos fizemos saber a virtude, ou seja, o poder e a vinda, a presença de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, ou seja, segundo histórias inventadas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Em 2 Timóteo 4, de 1 ao 4, Paulo disse para Timóteo: conjuro-te, pois, ou seja, desperto-te, exorto-te, pois, diante de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra insta, ou seja, insista a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas e exortes com toda a paciência e doutrina, longanimidade e paciência e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os seus ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Muitos dizem: mas pastor, eu fui liberto, fui salvo por esses testemunhos. Salvo? Até agora não vi um único salvo, está tudo condenado. Esse suposto testemunho do Kenzo só tem conseguido transformar bodes em fariseus. Todos aqueles
que disseram que foram libertos e salvos pelos testemunhos do Kenzatsu Sushi, aleluia, eram bodes, eram crentes rebeldes, crentes mundanos, carnudos, desobedientes, apóstatas, hereges, crentes que viviam uma vida mundana. E depois de ouvir os testemunhos do Kenzo, não se tornaram em novas criaturas, tornaram-se em fariseus. Agora são exaltados, bitulados, acham superior aos demais. Condenam todos aqueles que não creem em Kenzo, já estão condenados. Os que criticam Kenzo já blasfemaram do Espírito Santo. Então Kenzo, que nem sequer existe. E que, se existisse, seria um herege, um falso profeta. Na lei de Moisés já teria que estar morto, lapidado. Seria apedrejado até à morte como feiticeiro. Este Kenzo seria um feiticeiro. Gospel, nos dias de hoje, no Antigo Testamento, seria um falso profeta, seria morto à pedrada como feiticeiro. Portanto, é um falso testemunho infernal, testemunho dos quintos dos infernos, das catacumbas de Satanás, as profundezas das trevas, aleluia. Oh, Ramai, eu fiz esta apostila refutando. Portanto, até agora, aqueles que disseram, eu me converti por causa dos testemunhos. Espera aí, converteu não, já era crente. O que é que se converteu? Tirei os brincos, já não uso brincos. Tirei o batom, aleluia. Tirei a pintura do cabelo. Tirei o corte de cabelo, tirei a depilação, tirei a contracepção, tirei o salto alto, tirei a mini saia, tirei as calças, sendo uma mulher, mas não tirou o orgulho no coração. Ficou cada vez mais orgulhoso. Não, eu é que sei a verdade. Né? Eu agora sigo a Kenzo. Então a pessoa deixou de ser crente mundano, crente carnudo, crente, né, que vive igual os ímpios fazem, não é? Anda, veste igual, fala igual, para se tornar num crente idólatra. Idólatra das fábulas, seguidor de fábulas, idólatra de mitos, seguidora de fábulas e crendo em mentiras, heresias de perdição contidas nos testemunhos, que debaixo de uma capa de santidade e de santificação e de sã doutrina, de separação do mundanismo, está evado de vários erros, contradições e heresias. Então eu elaborei esta apostila, este livro de 43 páginas, para enviar gratuitamente para aqueles que me solicitarem para o meu e-mail, que é L de Luís, F de Filipe, T de tudo, G de Guerreiro, montesinai@gmail.com. Vou repetir: L de Luís, F de Filipe, T de tudo, G de Guerreiro, em letras minúsculas, portanto LFTG, Montesinai, conforme nós pronunciamos e se escreve, @gmail.com. E tu vais ficar espantado, como tu foste enganado pelo diabo. Porque o diabo, ele vem como anjo de luz. E este Kenzo veio como anjo de luz para te enganar. Aleluia, e te levar para o inferno. Então todos aqueles que creem em Kenzo serão condenados. Porquê? Porque eles não viraram novas criaturas. Eu fui liberto e salvo. Não. Tu passaste a ser um fariseu, olhando só o exterior. Mas continuaste a crer em mentiras, seguir as heresias de perdição, doutrinas de demónios e és amante de mitos e de fábulas. És um idólatra. Tu irás para o inferno. Serás duplamente condenado. E nós vemos aqui que todas as pessoas que tiveram visões com Kenzo, até o demónio já está aparecendo. Olha aí, experiência de arrebatamento da irmã Yara, do Ministério Apostólico Internacional Shalom, Ministério Apostólico Internacional Shalom de Manaus, cujo líder é o apóstolo Juscelino e a missionária Janaína, a apóstola Janaína, que não é missionária, dizem que é apóstola. Curiosamente, neste ministério, todos os dias têm arrebatamentos, as pessoas estão arrebatadas todos os dias. É um ver-se-tavias, né? É um espetáculo. Toda a gente é arrebatada, mas antigamente contavam-se pelos dedos das mãos aqueles que eram arrebatados. Então esta é uma experiência falsa da irmã Yara, em que ela diz que foi arrebatada ao céu e viu lá Kenzo. Como é que foi a experiência? O apóstolo Juscelino ungiu ela e invocou o anjo. Depois ele teve uma conversa com o anjo que ela não ouviu. E depois foi levado ao céu e, chegando ao céu, entrou num condomínio, não é? Viu lá um condomínio chamado Condomínio Shalom. Então existe no céu da boca de um tigre, o falso céu que ela viu, existe um condomínio reservado só para os membros da Igreja Shalom. Porque eu perguntei ao apóstolo, houve uma pergunta, mas que condomínio é esse? É um condomínio que está reservado para os membros da Igreja Shalom. Então tem um condomínio interessante, onde tu basta seres dessa igreja, se tu morrer já vais para o céu.
porque estás na igreja certa, a única santa e verdadeira. A única que traz a salvação. Quando a Bíblia diz que o caminho é Cristo, não é nenhuma placa da igreja. Deves congregar numa igreja e amares o teu ministério e contribuires para a manutenção e crescimento do teu ministério. Mas não deves idolatrar a placa de igreja. Então, repara, na igreja Shalom, espetáculo. Quem for dessa igreja, se morrer, já vai para o céu. Pode fazer a bagunça que fizer aqui na terra. Não é? Mas morreu, vai para o céu. Porquê? Porque existe um espaço lá no céu, um condomínio privado. Uma residência privada, um condomínio privado. Anda cá, managa, saia! O rabacantalai, só para os membros dessa igreja. Vê como é uma falsa igreja, uma seita. Virou uma seita dos arrebatamentos. Porque antigamente contavam-se pelos dedos das mãos as pessoas que eram arrebatadas. E a pessoa ou era arrebatada porque buscou bastante e Deus teve misericórdia e se compadeceu, buscou às vezes durante meses, durante anos, ou porque a pessoa é desconcertada, mas Deus tinha uma obra para fazer na pessoa. Então, para conserto da própria pessoa e também para passar para testemunho para os outros, para que vejam a diferença, como ela era rebelde e como agora está em santidade, santificada. Então era raro, contava-se pelos dedos das mãos as pessoas que eram arrebatadas. Mas tem igrejas aí, como a igreja Insanidade e Fingimento, eles chamam santidade e arrependimento, mas é insanidade e fingimento, do falso profeta Júlio César, que a pessoa entra lá e é arrebatada. Eu creio nos arrebatamentos espirituais, mas não creio nos arrebatamentos em massa. Amém? Não creio que tu, porque entraste numa seita, vais ser arrebatado. Não é igreja, é seita. Seita angelical. Só funciona com ordem ao anjo. Eu fui arrebatado e não foi preciso nenhum homem interceder por mim para eu ser arrebatado. Não houve nenhum mediador humano e não houve nenhuma ordem a anjo. Aleluia. Então eu creio nos arrebatamentos, mas não nos falsos. Então esta mulher, aliás, esta jovem, né? O apóstolo ungiu ela desmaiou, né? Ele deu ordem ao anjo, houve uma conversa com o anjo que ela não ouviu, o que é mentira, porque quando a pessoa é arrebatada verdadeiramente por Deus, se houver presença angelical, qualquer diálogo que haja entre o anjo e a pessoa, ou entre Deus e a pessoa, ela vai ouvir, porque os 5 sentidos ficam mais apurados. Quando a pessoa é arrebatada, sai do corpo, fica em espírito, os 5 sentidos espirituais daquela pessoa ficam mais apurados ainda, ficam mais precisos ainda. Então é mentira. E chegou lá ao céu, havia um condomínio para a igreja Shalom, interessante, não é? Então se há um condomínio no céu para a igreja Shalom, quer dizer que essa igreja está em destaque no céu. E está reservado para os membros da igreja, então basta ser membro dessa igreja para ir para o céu. Morreu, vai para o céu. Podes fazer a bagunça que tu quiseres aqui na terra. Podes beber, podes fumar, podes prostituir, podes entrar em orgias, em bacanais, podes pintar e bordar, glutonarias, bebedice e coisas semelhantes a essas. Podes ser um ladrão, um mentiroso, um adulto. Vais para o céu porque tu pertences, és membro da igreja que tem o condomínio reservado lá no céu. Interessante que nesse condomínio, ela disse que viu lá os profetas do Antigo Testamento. Então estavam lá os profetas. Oh, que espetáculo! Os profetas de Deus, não sei se era do Antigo Testamento, mas os profetas de Deus estavam lá. Quer dizer que os profetas não estavam em mais nenhum outro local do céu, a não ser no condomínio Shalom. No espaço que está reservado para os membros da igreja Shalom. E quem é que ela viu? Viu um homem lá. Perguntou, pois, quem é esse? Esse aqui é o Kenzo. Esse aí é o Kenzo. E ela foi lá cumprimentar. Quem sabe deu um abraço, um aperto de mão, quem sabe deu um beijinho na cara, ou 2 beijinhos, um em cada face. Vê lá, ela teve um contacto direto com o demónio. Ela foi arrebatada por um anjo caído, através da intercessão de um falso profeta. Harabaço, contou, não contou, porque isto é falso. Isto é espírito do erro. Então o falso profeta, o líder dela, ungiu ela, invocou o anjo caído, porque o anjo de Deus não vai arrebatar ninguém a mando do homem, só se Deus mandar, porque Ele aos teus anjos dará ordens a teu respeito para guardarem todos os teus caminhos. Aleluia. Ripalabalai, benzei aos seus anjos, os seus magníficos em poder, vós que ouvis a sua voz e obedeceis à sua vontade, à vontade de Deus, à ordem de Deus. Então o falso profeta ungiu ela, invocou o anjo caído arrebatou ela do corpo, levou ela ao céu da boca de um tigre, ao falso céu, e lá viu o condomínio Shalom, que é uma heresia. E dentro desse condomínio estavam os profetas de Deus. Não estavam em mais nenhuma outra parte no céu a não ser no condomínio Shalom, que é o espaço reservado para os membros dessa igreja. E depois quem estava lá? Um homem. E perguntou para quem é esse? Esse é o Kenzo. E foi lá e abraçou ele e beijou, sei lá o que é que ela fez com ele. Pronto. Teve um contacto direto com o demónio. Esse Kenzo é um demónio. Então existe um demónio agora chamado Kenzo, que está aparecendo às pessoas. Houve também, meus amados irmãos, aleluia,
Rabacanto, rabacanta, ramanacanto, ramanacaia. Alabaia. Aleluia. Rimanagasai. O canal Tempo de Arrependimento e Santidade do Tiago. Amém? Acho que é este canal do Tiago. Glória a Deus. Acho que é este o canal. Está aqui. O irmão Tiago. Então este irmão aqui, que já era seguidor do Dr. David Orr, que é o falso profeta que diz: eu sou as duas testemunhas, incluso o nome do canal é Tempo de Arrependimento e Santidade. E qual é a igreja do Dr. David Orr, do falso profeta? Que diz que eu sou as duas testemunhas. Foi o que ele disse. Ele não pode ser as duas, então é um falso profeta. Não é? O canal, a igreja dele é a igreja Arrependimento e Santidade. O canal deste irmão, que está iludido, não estou a dizer que ele seja má pessoa, mas está iludido, está enganado, que é o irmão Tiago. Amém? Este irmão Tiago, Samaya. Amém? Ele era seguidor do Dr. David Howard. Portanto, era fã. Tanto é que meteu o nome do canal dele idêntico ao nome da igreja do Dr. David Howard. Entretanto, passou a ser seguidor de quem? Seguidor do quem? Andakama Saya Pantokovanaya. Passou a ser seguidor do pastor Júlio César, do falso profeta Júlio César. Glória a Deus. Sharamandaglaia Prai Shuri Contologondologou Alabás. Era Amantoclo. Ele disse: eu recebi a mesma flecha que o pastor Júlio César. Interessante que essa flecha era uma flecha que numa ministração de expulsão de demónios, ele pede ao anjo, dá o arco, fez aquele gesto e a flecha. Pediu emprestado um arco e flecha ao anjo e supostamente mandou uma flechada no endemoniado e o endemoniado o tombou com a flecha emprestada pelo anjo. Ele diz que recebeu a mesma flecha. Portanto, ele é seguidor do outro falso profeta, o Júlio César. Não é? Então ele já é seguidor de dois falsos profetas. Recebeu o mesmo sinal do Júlio César. Fez uma campanha de 77 dias. Nessa campanha, ele diz que estava orando e perguntando para Deus. Deus me revela se o Kenzo é verdadeiro ou não. E diz que teve uma visão e viu um homem de meia idade e perguntou para Deus: quem é esse? Esse aí é o Kenzo. Como é que ele era? Era ele? Não é? Ele perguntou: como é que era o Kenzo? Ele disse: é parecido com o da foto. Diz que era parecido com o da foto. Interessante que este homem aqui, já idoso, que é parecido com o da foto, anda cá, ela manda glória, abraço, tu vais ao Google Images para ver se ele é o Kenzo e metes aqui Rica manda rabacanto alamanai. Senior Japanese Business Man. Portanto, homem de negócios idoso. Japonês ou oriental. Se metes oriental. E aparece quem? Kenzo. Não é o Kenzo. Aparece o indivíduo que é quem? Este indivíduo é precisamente o que é que ele é. Olha lá ele aqui a fazer um gesto aqui. Parece que está a fazer balé. Licenciável. Estas imagens são licenciáveis. Ele é um modelo daqueles que desfilam em passarela. Ele é um modelo fotográfico que apenas fez uma sessão de fotos representando um empresário japonês, não é? Um homem de negócios japonês, um empresário japonês. Incluso numa das fotos, tu vês aqui licenciável, isto é pago, aparece com luvas de boxe. Se fosse o Kenzo Atsushi a estar com luvas de boxe, fazendo poses, fazendo aqui uma pose da nova era, fazendo aqui símbolos, não é? Fazendo caretas, aqui, mexendo no telemóvel, olha aqui. Isto não é Kenzo. O dono do canal Evangelismo Online, que foi quem criou, não é? Quem criou o vídeo do Kenzo, os atuais vídeos do Kenzo, não é? Ele pegou nestas imagens e colocou lá. No vídeo que ele fez, na narração robótica, porque isto é uma história inventada. Então isto não é Kenzo nem aqui nem na China.
Há um livro de um doutor francês que ele aparece na contracapa, por dentro. Na parte de dentro aparece ele a beber um chá verde, que é um doutor naturalista francês, um médico de medicina natural. Então este homem é um homem que é pago para fotografar. Tem sessões de fotos que ele aparece vestido de cor-de-rosa. Daqui ao Sutter Shock. Estas fotos, muitas delas são pagas. Olha aí. Está aqui. Olha aqui. Olha ele aqui. Com outra camisa. Amém? Então isto não é Kenzo, nem aqui, nem... Então o presbítero Tiago estava há 77 dias orando e diz que teve uma visão. Os demónios também dão visões. Amém? Ele diz que viu um homem de meia idade. Perguntou para Deus, quem é esse? Esse é o Kenzo. Como é que era ele? Parecido com o da foto. Não tem nada a ver. Este homem nunca foi Kenzo, nem aqui, nem na China. Só para tu veres. Então o diabo está dando visões falsas. Amém? Rabacantoramashandagai. O missionário Jesus Lourenço também é outro que foi enganado pelo diabo. Infelizmente. É um homem de Deus, não digo que seja do diabo. Todos eles são de Deus. Tal como os 400 profetas que profetizaram para o rei Acabe eram profetas do Senhor e profetizaram: sobe na guerra, Deus vai ser contigo. Então, este homem que também diz que foi arrebatado ao céu e ao inferno, também supostamente já teve grande experiência com Deus, também apoiou Kenzo. Também apoiou Kenzo. Eu não sei se agora está no canal dele ou se ele já retirou, mas ele tinha no canal dele umas 2 ou 3 postagens, pelo menos umas 2, sobre o Kenzo, dizendo que Deus lhe confirmou. E depois eu fiz uma pergunta para ele e ele respondeu: Deus me revelou que nunca houve homem mais brando do que ele na terra. Então nunca houve homem mais brando do que o Kenzo. Então ele aí está a atribuir a característica de Moisés: nunca houve homem como Moisés, manso como Moisés. Então Kenzo, ele é igual ou superior a Moisés, porque depois de ti não se vai levantar outro homem, outro profeta semelhante a ti. Mas Kenzo é maior ainda do que Moisés. Vê que contradição bíblica. Então, essa revelação de Deus vai contra a própria palavra. Não foi Deus que revelou. Esta gente toda está a ser enganada. Amém? A irmã Priscila também. Esta irmã Priscila, que Deus a liberte, se ela ainda não blasfemou, que eu duvido, testemunho acerca do Kenzo e da televisão. Eu não preciso de ouvir Kenzo Atsushi para saber que a televisão não é de Deus, que é a boca do mundo, irmão. Muito antes de Kenzo, já Rekamassamaya Cantolamaya, os primeiros pentecostais sabiam que a televisão era coisa mundana. Então ela diz que foi dormir e à meia da noite, não é, teve uma visão e apareceu um demónio. Os demónios disseram para ela: não postes mais os vídeos do Kenzo, não queremos que tu postes. Então ela entendeu que isso era a confirmação. Ela disse: Deus me revelou que o Kenzo é verdadeiro, os seus testemunhos são verdadeiros. Não foi Deus, foi o demónio. Só que o demónio é mentiroso. O demónio, como sabe da idolatria dela por estes testemunhos, rica manassaia, aleluia, apareceu para ela o demónio e disse: não postes mais os vídeos dele. E ela entendeu. Então, se não querem que poste, é porque ele é verdadeiro. Não foi Deus quem revelou para ela, foi o demónio. Teve uma revelação dos demónios e passou como se fosse a revelação de Deus. Foi os demónios que revelaram para ela, não foi Deus. Porque os demónios são mentirosos. O pai da mentira é o diabo e os seus súbditos mentem. E tem um detalhe para vocês verem. Ela diz que foi liberta. Liberta do quê? Das vaidades, foi liberta das roupas que usava, de muita coisa. Ok, foi liberta. Foi liberta. Como é que uma mulher que é liberta aparece poucos dias depois num canal de uma missionária que eu conheço, uma mulher de oração, a pedir oração porque ela sofria de síndrome do pânico e era atacada por demónios na madrugada. Então uma pessoa que sofre de síndrome de pânico não está liberta. Tem um espírito do medo dentro dela. Então essa pessoa não está liberta, está possuída por um demónio chamado espírito do medo, espírito do medo, do pânico, do terror, do pavor. Então aí está a libertação desta gente que segue o Kenzo. Vê que grande libertação. Sofre sim pedindo oração.
Que Deus a liberte, se ainda não blasfemou, porque ela vem no meu canal criticar a unção que está em mim. Cuidado. Então esta gente toda está toda enganada. Não é? A missionária Viviane também. Voz de Deus. Também foi enganada. Veio fazer um comentário no meu canal. Ministério Voz de Deus, Viviana Silva. A defender o Kenzo. Diz que Deus lhe confirmou. Não foi Deus. Ela andou a ver testemunhos de outras pessoas e achou que foi Deus. Não, Deus não vai confirmar nada para a irmã. Uma irmã até sincera, prega muita coisa boa, só não concordo com ela com o segundo casamento, que ela defende, no caso de adultério, então ela defende o segundo casamento. É a única coisa que eu não concordo com ela. Não tenho nada contra a irmã, mas vem no meu canal bater boca para defender o Kenzo, que Deus liberte a irmã. Então, quem é que confirmou para ela? Ou foi o demónio também, ou foi o engano do seu coração, ou andou a ver outras postagens. A Natália Rosen, do canal Santidade ao Senhor, também tudo Kenzo. Amém? Tudo Kenzo. Também Kenzo é verdadeiro. Também é a mesma que seguia a pastora Nadir. E a pastora Nadir é a mesma, a pastora Nadir. Tu vês aqui. Porque tudo tem pastora Nadir, olha aí, pastora Nadir. Porque todos, o engano atrai engano. A irmã Nadir estava sentada na sala da sua casa, segundo o testemunho dela, e diz que, estava assistindo a live do pastor Aleluia. Para começar, o homem não é pastor. O homem nunca foi pastor. Ele era cooperador, se tanto na Deus é Amor. Saiu de lá porque já havia problemas e suspeitas de pedó, amor com crianças, já sabem o que é, e fundou uma igreja. Portanto, fundou uma igreja. Essa igreja que ele fundou, não sei se era a Igreja Senhor dos Exércitos ou qualquer coisa assim, fundou numa cidade distante e ali ele convidou umas crianças, pediu aos pais para deixar elas saírem para ele ir fazer orações no monte, acho que era no monte ou na madrugada. Depois levou as crianças para dentro da igreja para dormir, meteu umas camas em cima da tribuna e ali ele profanou as crianças. Ele ali fez o que não devia com as crianças. Não vou entrar em detalhes, que é para não ter problema no canal. Então esse indivíduo é um pedó. Vocês já sabem o que é. Ele é um pedó. Não vou dizer o resto. Glória a Deus, por causa das regras do YouTube. Então, ela estava assistindo a live do falso pastor, nunca foi pastor, Aleluia, que é um mentiroso, nunca se chamou Aleluia. O nome dele é Francisco Gonçalves da Cunha e agora está preso por causa do seu ato, do seu crime de pedó. Andava fugido já há anos, enganando o povo, querendo ministrar para os outros, ganhando dinheiro com os seus livros a vender. Portanto, era um mercenário que estava aqui no meio cristão, na internet, e ela estava a assistir o vídeo desse mercenário, desse falso profeta. E entretanto diz que o anjo, atravessa um anjo resplandecente, cor prata, prateado, atravessa a parede com espada. E diz que ela via purpurina voando, purpurina, que é aquele pó púrpura. Purpurina é aquela cor de resplandecente, ligeiro, como se fosse um pó. E purpurina, se calhar prateada, da mesma cor do anjo, ou então da cor de ouro. E que o anjo se sentou ao lado dela para assistir a live do pastor Aleluia, chamando ele de pastor, que não é pastor, e de Aleluia, que não é Aleluia. Aleluia é louvai a Yahvé, louvai ao Senhor. Então nenhum homem pode dizer que é Aleluia. Aleluia é uma palavra que é só para Deus. Eu louvo a Deus, não louvo a um pedó. Amém? Então isso é muita presunção. Ele escolheu aquele nome como um nome artístico. Isso é um nome artístico. É um pseudónimo, é um nome falso. Para quê? Para chamar a atenção para si, para ganhar seguidores, não é? E quem sabe fazer novas vítimas, novas crianças, para serem vítimas dele. Quem queria diga glória. E também para esconder um passado podre, porque se ele metesse o nome dele verdadeiro, era logo localizado também pela polícia. Então ela estava assistindo a live desse falso profeta e diz que o anjo sentou ao lado dela e que o anjo disse: este é o meu pastor. Então Deus usou o anjo dizendo: este é o meu pastor. Então esse pedó é o meu pastor, mas Deus não revelou para ela: este é um pedó, este é um falso profeta, um profanador, um homem que profanou o altar. Que revelação, olha que revelação do capeta. Então a Natália Rosen já seguia esta mulher, também apoia e apoiava o pastor do Arco e Flecha.
pastor do Arco e Flecha. Amém. Aqui o pastor do Arco e Flecha, Júlio César, seguia o pastor do Arco e Flecha. Dizia que era o homem de Deus que Deus revelou. Mas depois já disse que ele já tinha blasfemado, que já foi rejeitado por Deus, que ele era um falso profeta. Passado disso, agora há poucos dias, pediu perdão a ele e fez uma live junto com quem? Com o apóstolo Juscelino, a apóstola Janaína, do Ministério Shalom, e o Júlio César, todos juntinhos, os quatro. Então veem que isto tudo tem uma raiz. Esta história de dom do arrebatamento, porque o Júlio César, da Igreja Santidade e Arrependimento, ou melhor, da Igreja Insanidade e Fingimento, é uma seita angelical, porque adoram anjos, metem anjos para bater asas. Este indivíduo meteu uma mulher virada de costas para o altar, uma jovem, e disse, olha, está ali um anjo em cima do altar. Ele vai começar a bater as asas, as suas asas. Daqui a pouco vais ouvir o som das suas asas e sentir o vento das suas asas batendo nas costas. De repente está aí, não está? E o povo, glória, 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 glória. Fazendo culto aos anjos. Portanto, este homem faz um culto aos anjos. É um herege, um falso profeta. Não é? E este herege, quando ele surgiu na internet, ele disse, não é, que Deus designou Gabriel para estar com ele. Deus designou Gabriel. Espera aí, mentiroso. Chame na cara, mentiroso. Deus não vai designar o anjo Gabriel para estar com ninguém. Porquê? Porque Gabriel disse assim, eu sou Gabriel que assiste diante de Deus. Gabriel raramente ele vem à Terra para entregar mensagens específicas e Gabriel não está acoplado a ninguém. Não vai andar 24 horas por dia com ninguém, muito menos com um falso profeta. O próprio anjo Gabriel, o testemunho dele disse assim, eu sou Gabriel, quando disse para Zacarias que assisto diante de Deus. Gabriel assiste diante de Deus. Ele é o primeiro assistente lá no céu, é como seja o primeiro secretário celestial. Gabriel tem mais que fazer do que andar 24 horas por dia aqui na Terra, a receber ordens do falso profeta. Então ele disse que eu sou o primeiro e o único a ter este dom do arrebatamento. Ou seja, o dom, mas que só funciona com ordens ao anjo Gabriel. Gabriel, desce aí, Gabriel. Arranca a alma dela. Agora arrasta ela, leva ela para o inferno. Agora deixa ela aí sozinha, desamparada. Afasta-te para longe. Deixa ela apanhar uma surra dos demónios. Ai, ai, ui, ui. Ela começa a dizer, ai, ai, ui, ui, ui. Está queimando, ai, 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 está doendo. Volta agora, aproxima dela. Agora sobe com ela novamente para a terra. Pronto. É o dom que ele tem. Dom do elevador de levar as pessoas para o inferno. Interessante que ele era o primeiro e o único, mas já havia outras pessoas. Em Volta Redonda há um bispo que também tem o mesmo dom, também dá ordens ao Gabriel. Existe a apóstola, aliás, a missionária Edna Leopoldina, que na igreja dela, não sei se é em Minas, diz que já mais de 900 pessoas ou 1000 pessoas já foram arrebatadas, mas também tudo funciona com o anjo Gabriel. Toda a gente dá ordem a Gabriel. Tem um pastor que diz, mete a espada a Gabriel, mete ele para trás Gabriel, faz ele se ajoelhar Gabriel. Rapa cantou uma astéria lá também, no Rio de Janeiro. E também os imitadores dele, pessoas que saíram do ministério dele, que abriram igreja no Nordeste, não é? Um jovem que estava com ele também, que saiu obreiro, que saiu também, é tudo com Gabriel, também arrebata as pessoas. Então, peraí, então há mais gente, não é o único, primeiro e único. Mas agora, depois de surgir o Kenzo, a fábula do Kenzo, ele disse, glória a Deus, ele disse o quê? O que é que ele disse? Agora já mudou, primeiro, quando ele surgiu, ele era o primeiro a ter esse dom. Agora não, eu sou o primeiro depois do Kenzo. Então agora já mudou a conversa. Então se o Kenzo não existe, nunca nasceu, nunca morreu, amém? O Kenzo nunca nasceu, glória a Deus, nunca morreu. Amém? Não há certidão de nascimento, não há certidão de óbito, de casamento, nem de nascimento dos seus filhos, Robert e David. Não há nada. Porque o Kenzo, que supostamente teve igreja, glória a Deus, aberta, fundada, na cidade de Denver, no estado do Colorado, nos Estados Unidos, e tinha negócio próprio porque ele não dependia da obra, então ele era empresário, pequeno empresário nos Estados Unidos, tinha registro de atividade nas finanças dos Estados Unidos. Se ele nunca existiu, ou seja, tu vais pesquisar nunca, o estado do Colorado disponibiliza os dados, nunca houve nenhum Ken Atsushi casado com a Akemia, tendo os filhos Robert e David, cujo filho David morreu num acidente, mentira, nada, e que tinha negócio próprio, ou seja, empresa registada e igreja fundada e registada em Denver. Mentira, não há. Então, se o Kenzo nunca existiu, também nunca se viajou para... Porque eu tenho irmãos nos Estados Unidos que me confirmam isso. Também é fácil de confirmar. É só ver os dados do governo. Harabando, por tudo fica registado. Ainda que uma igreja não exista. Mas a igreja deixou de existir agora. Porque tomaram a igreja dele, não interessa. Mesmo que a igreja deixasse de existir, estaria sempre nos registros quando é que ela foi fundada e quando é que ela finalizou, quando é que ela foi dissolvida. Amém? Então,
Não venham mandar areia para os olhos. Outra coisa, Kenzo supostamente no ano 2011 fundou uma cidade, portanto, viajou para o país chamado Zimbábue, que é um país africano, de África, e lá na cidade de Mutare fundou uma igreja pentecostal, uma igreja evangélica. E antes disso tinha tido um confronto aí nessa cidade com um ex-satanista, que era o maior satanista, o maior feiticeiro, o maior bruxo, chamado Ronald Mussona. Mas o que é que acontece? Depois de o ganhar, ganhou rapidamente e já o colocou logo de pastor a tomar conta da obra lá. E viajou de volta para os Estados Unidos. Agora repara, esse relato no ano 2011. Eu conheço uma irmã chamada Natalie, não é a Natalie Rolzan, mas é Natalie do Zimbábue, é uma pessoa africana, é morena. E esta irmã me relatou que não sabe nada, nunca houve nada. Ou seja, não existe, ela pode confirmar também para vocês, nunca houve nenhuma igreja registada. O Kenzo nunca viajou para lá, nunca houve um missionário japonês de cidadania americana, ou seja, legal, nos Estados Unidos, com autorização de residência americana, viajando para essa cidade no ano 2011 e fazendo lá a missão. E nunca houve nenhum ex-feiticeiro, por nome de Ronald Mussona, que era o maior feiticeiro da região, nunca. E nunca houve uma igreja fundada por ele lá, é tudo mentira. Também o Robert Atsushi, o filho do Kenzo, que supostamente viajou para Debrecen na Hungria, nunca fundou nenhuma igreja lá, porque tinha que ter também casa própria. Vai aos registros da Hungria, não vejo nenhuma casa própria de um missionário japonês com cidadania americana, Robert Atsushi, que vivia desde os anos 80 nos Estados Unidos, com casa própria lá e com igreja registada. Mentira. Agora já não é na Hungria, mas afinal é em Timisoara. Estão mandando pistas falsas na Roménia. Vai à Roménia, não está nada. Então o pai da mentira é o diabo. Então se o Kenzo é uma mentira, é um personagem de ficção inventado, ele nunca nasceu, nunca morreu, e logo nunca teve nenhum dom, então este dom que o Júlio César tem é falso. E várias pessoas têm. E outra coisa, é possível o Júlio César estar a invocar o Gabriel, neste caso em BH, quando ele tinha igreja em BH, agora em São Paulo, e estar um pastor no Rio de Janeiro dizendo mete a espada Gabriel, tal, à mesma hora, imaginando que há cultos às 8 da noite, no Brasil, às 20 horas, às 8 da noite, 8 da tarde. À mesma hora, o Júlio César diz, desce aí Gabriel, arranca a alma dela Gabriel, desce com ela para o inferno. E à mesma hora, no Rio de Janeiro, tem um pastor, mete a espada Gabriel, mete ele para trás Gabriel, faz ele tombar Gabriel. E à mesma hora, tem um Vinícius também, o meu Vinícius, que era do ministério dele também, Gabriel. À mesma hora, tem os que saíram, obreiros que saíram da igreja dele, também usam esse dom do arrebatamento que abriram a igreja lá no Nordeste, não sei se em Belém, Gabriel, invocando Gabriel, tudo à mesma hora, Gabriel. À mesma hora, a Edna Leopoldina, a missionária, Gabriel, arranca a alma dela, desce para o inferno. À mesma hora tem vários Gabriéis, em Volta Redonda, também na cidade de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, noutra parte que é chamada Volta Redonda, tem um bispo dizendo, Gabriel, arranca a alma dele, leva para o inferno. Está toda a gente invocando Gabriel, à mesma hora, no mesmo horário, em cidades diferentes, em locais diferentes. Eu pergunto, que Gabriel é esse que está aparecendo? Quantos anjos Gabriéis existem? Qual é o anjo Gabriel verdadeiro? Há quantos anjos Gabriel? Há mais do que um? O anjo Gabriel são vários Gabriéis? Ou há só um Gabriel na Bíblia? Araba, e se ele está 24 horas por dia ao lado deste falso profeta, como é que pode estar nos outros locais? Ele pode estar em mais de um local ao mesmo tempo, pode estar em vários locais, ele é onipresente. Se ele fosse onipresente, seria Deus. Gabriel é Deus? Vê que insanidade. Então é este classe de gente, falsos profetas, que inspiram estas pessoas. Então se eu já sigo um falso profeta, digo que ele é homem de Deus, digo que ele é mulher de Deus, glória a Deus. Se eu já estou seguindo os falsos profetas, dizendo este é homem de Deus, esta é mulher de Deus, obviamente daqui a pouco o espírito do engano vai entrar na minha vida. O mesmo demónio que opera neles, eu estou orando, jejuando, mas não tenho discernimento. Quem vai entrar na minha vida para me enganar, para me dar dons, é o diabo, é o demónio. Então o diabo está aparecendo, dando visões do Kenzo, do Robert. Deus me confirmou, Deus me revelou. Até agora todos os céus, Deus me confirmou, me revelou, estão sendo enganados pelo espírito do engano, o espírito da mentira. Rai clavaço vando covanagasteria andalamaia. Amanda covanaya séria. Olha aí. Olha aí, o espírito, aleluia. Espírito de mentira. Provando aqui 400 profetas que eram homens de Deus, do Senhor, profetizavam mentiras. Estavam a dizer, olha aí. 1 Reis, capítulo 22, versículo 23. Havia 400 profetas, irmão. 400 profetas. Quem queria diga glória.
Versículo 5. Disse mais Josafá ao rei de Israel. Eu vou ler se calhar o contexto, para tu entenderes. Estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre a Síria e Israel. Porém, no 3º ano sucedeu que Josafá, rei de Judá, desceu para avistar-se com o rei de Israel. E o rei de Israel disse aos seus servos: não sabeis vós que o Ramot de Gileade é nossa? E nós estamos quietos, sem a tomar da mão do rei da Síria. Então perguntou a Josafá: irás comigo à peleja a Ramot de Gileade? E disse Josafá ao rei de Israel: serei como tu, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Disse mais Josafá ao rei de Israel. Portanto, Josafá era rei de Judá, rei do reino do sul, cuja capital era Jerusalém. Disse a quem? A Acabe, rei de Israel, que é o reino do norte, cuja capital era Samaria: peço-te, consulta hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel reuniu os profetas, até 400 homens. Então eles eram profetas de quem? Do Senhor. Eram homens de Deus, supostamente, eram homens de Deus. E disse-lhes: irei à peleja contra Ramot de Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: só porque o Senhor a entregará na mão do rei. Então eram 400, todos falavam bênção. Disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar? Então disse o rei de Israel a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, senão o que é mau. Mas é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: não fala assim o rei. Amém. Vamos aqui para esta parte. Amém. Glória a Deus. Porém Micaías disse: vive o Senhor, que o que o Senhor me disser, isso falarei. Ok, vamos aqui. Amém. O que é que disse o profeta? Micaías então disse ele: eu vi Israel disperso pelos montes, a todo o Israel, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse: não te disse eu que nunca profetiza de mim o que é bom, senão o que é mau? Glória a Deus. Então agora vais aqui o versículo, um versículo chave. Versículo... Vamos aqui o 19. Então disse ele, disse quem? Micaías: ouvi, pois, a palavra do Senhor, ouvi ao Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua mão direita e à sua mão esquerda, à sua esquerda. E disse o Senhor: quem induzirá Acabe para que suba e caia em Ramot de Gileade? E um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito que se apresentou diante do Senhor e lhe disse: eu o induzirei. E o Senhor disse: com quê? E disse ele: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: tu induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faz assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Então, espera aí. Eu pergunto, a pessoa que diz que Deus me revelou, Deus mostrou, eu vi Kenzo, está vendo Kenzo? Está vendo o demónio. Se viu alguma coisa, viu o demónio. Se não está inventando, ainda é pior. Então está na carne, dando lugar ao diabo. Então no Kenzo não viu. Não é? Tem aí o testemunho também do... experiência do irmão Everton, Kenzo Atsushi no céu. Viu o capeta, porque viu o demónio, porque não viu Kenzo coisa nenhuma. Amém? Então, isto é tudo fantasia. Então essas pessoas estão dando lugar ao espírito o quê? Da mentira. Espírito de falsidade. Se houver alguém que, andando com espírito de falsidade, mentir, dizendo: eu te profetizarei sobre o vinho e a bebida forte, será esse tal o profeta este bom. Então é um espírito de falsidade, é o espírito do erro, também chamado espírito do erro. E nisto conheceremos o espírito. Nós somos Deus, eu sou de Deus. Quem inventou Kenzo e quem propaga, quem defende, não é do diabo. Quem conhece a Deus ouve-nos. Aquele que não é Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Então, crê no Senhor Jesus e serás salvo. Crê em Kenzo Atsushi e serás condenado, porque tem heresias. Tem dezenas de heresias, contradições e erro, valaba, saia, praia, shuri, canta, lamastéria. Aleluia. Há várias heresias. Quem crê, diga glória. Charamanda, glória, rabacanton. Aleluia. Então, meu irmão, muita gente aí.
viu Kenzo no céu. Então esta gente está sendo enganada pelos demónios. Agora estou aqui provando. Andakaya Massamaya. Amém. Olha aí. Ai, mas tem santidade. Fala de sã doutrina, como é que não pode ser de Deus? Porque o diabo jamais iria pregar a sã doutrina. Irmão, o diabo conhece a Bíblia capa a capa. O diabo usou a própria Bíblia para enganar a Eva lá no Éden e fazer ela pecar, desobedecer a Deus. Usou a própria palavra. Ele conhece tudo. Ele prega o que ele quiser, até santidade. Desde que no meio da santidade tenha algum engano, tenha algum erro, que é o que acontece com o falso testemunho do Kenzo. Tem uma capa, né? Por dentro parece bonito, parece um sepulcro pintado, caiado, mas por dentro está cheio de ossos mortos e de imundícia, de podridão. 2 Coríntios capítulo 11 tem aparência de piedade o Kenzo, mas aleluia, mas nega a sua eficácia com as obras. Olha aí, 2 Coríntios 11, do 13 ao 15. Porque tais falsos apóstolos, falsos missionários, são obreiros fraudulentos, transfigurantes, ou seja, se disfarçando de apóstolos de Cristo. E não é maravilha. Ou seja, não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Se disfarça de anjo. Não é, pois, muito que os seus ministros, ou seja, os seus demónios, se disfarcem de ministros de justiça, ou seja, de servos de Deus, de anjos de Deus, o fim dos quais será de acordo com as suas obras. Ramana, olha aí, as quais têm na verdade alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária e humildade. Rapantaramassaya, e em disciplina do corpo, mas que não são de valor algum senão para a satisfação da carne. Então, glória a Deus, quem crê diga glória. Então, esse Kenzo tem doutrinas de homens, sim. As quais coisas todas parecem pelo uso segundo os preceitos das doutrinas de homens. Tem coisa ali, tem acréscimos à palavra. Porque a santificação plena do espírito, alma do corpo, e até no corpo inclui as vestes, é bíblica. Mas tem coisas ali no Kenzo, heresias, terríveis. Andakaya, mando glória brai, suricantas néria. Olha aí, esse Kenzo tem aparência de piedade, mas nega a eficácia dela. Dele afasta-te. Aleluia! É um falso profeta. Da Kaimanai suricanta lamastéria. Glória a Deus, quem crê diga glória. Agora vamos aqui, irmão, só para os irmãos verem que eu consigo. Amém? Dei-me ao trabalho de ler mais de 300 e tal páginas das 9 experiências do Kenzo e outras tantas do Robert, divididas em primeira, segunda, terceira parte, 3 de cada uma delas, dá um total de cerca de 15 experiências em 300 e tal páginas e consegui elaborar esta apostila que enviarei gratuitamente para a casa dos irmãos. Então, para concluir aqui este tema aqui, isto é discernimento, glória a Deus, quem crê diga glória, aleluia, amém. Então a virtude de Nosso Senhor Jesus Cristo eu não te fiz saber seguindo fábulas artificialmente compostas, ou seja, histórias inventadas. Mas nós vemos vivos a sua majestade. Eu tive um encontro com Deus, Deus me visitou, aleluia, glória a Deus. Então, esta apostila é muito boa. Eu só quero aqui dar uma ideia de algumas das heresias, que são muitas. Portanto, erros, contradições e heresias encontradas nos seus testemunhos. Portanto, existe um pacto de silêncio secreto de não aparecer na mídia. E a ordem para se esconderem é antibíblica e contrária às palavras do Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Aleluia. E não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia, se coloca debaixo do alqueire, ou seja, debaixo de um pepinal, debaixo de um milharal, mas se coloca sobre o velador, ou seja, acima no velador, no local onde está o candeeiro, e dá luz a todos os que estão em casa, e assim resplandeça também a vossa luz diante dos homens, para que vejam
as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Além disso, tem aqui já uma mentira. Porque ele disse que o Senhor disse que me iria usar, mas eu não poderia ter fama e sucesso. E no dia em que os homens me exaltar, eu perderei todas as revelações que Deus me dará. Não quero que o seu nome seja divulgado na mídia satânica, para que não seja exaltado pelo homem. Interessante que não era para ele aparecer na mídia, só que no dicionário Priberen, da língua portuguesa, diz que toda a publicação na internet é mídia. Então ele já está na mídia e se tornou famoso, porque já tem centenas de milhares de visualizações. Então se tornou famoso, mas não perdeu as revelações. Cada dia há mais revelações e outros testemunhos fantasiosos de falsas testemunhas dele, né? Kimberly Watson, Michael Watson, agora a Naomi Amaoka, né? Que também não existe, nunca existiu. Também é outro testemunho com voz robótica, de uma suposta missionária japonesa que nunca existiu, que foi ao céu e no céu viu a mansão do Davi Miranda. E também a mansão de um outro missionário japonês dos Estados Unidos, ou seja, do Kenzo. Espera aí, porquê é que mencionou Davi Miranda? Isto para cativar os membros e congregados da Igreja Pentecostal Deus é Amor, que é uma das maiores igrejas pentecostais do mundo, de santidade e sã doutrina, que está em 150 países, para arrastar um povo para o inferno, para a porta larga, para se desviarem de Cristo e passarem a seguir Kenzo. O objetivo foi satânico, foi destruir o povo da sã doutrina, através de fábulas, de heresias. Alá, Samaia. Então tem muita... Amém? Pacto de silêncio é igual ao pacto da maçonaria. Não digas nada, mas o que eles fazem em oculto, só o diz ele é torpe. Xarabacan, talabassai. Não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, o diz ele é torpe. Então, é antibíblico esse testemunho, é falso, é herético, é um outro evangelho. Olha aí. O Evangelho sendo pregado por anjos. Quem queria diga agora, então, vemos aqui, na experiência, na suposta experiência dele na viagem ao México, não é viagem ao México, a viagem à Síria, que Kenzo viajou para a Síria, houve um anjo materializado que sentou ao lado dele e viajou e tal, e foram os dois pregar o Evangelho, o anjo materializado. E diz aqui, não existe... Esta é a missão mais perigosa. Não existe nenhum homem a capacidade que lhe possa acompanhar. Através da minha santidade descobriste que eu sou santo. O homem lhe responde, disseste bem, eu sou um anjo. Então vês, ele é um anjo. E aqui está uma contradição tremenda, terrível. Terrível. Para já Deus não tomou os anjos, mas a descendência de Abraão. Os anjos bem desejam atentar para quê? Para isso, para a ministração, para a pregação do Evangelho. Mas Deus não lhe confiou essa missão. 1 de Pedro 1,12. É antibíblico. Olha aí a contradição. Tu vais ver a contradição. O Deus que o Kenzatsushi serve e os filhos do diabo, os endemoniados que o criaram, que são brasileiros, youtubers, o Deus que eles servem é o próprio capeta, é o próprio Satanás, é o pai da mentira. Porquê? Olha aí o Deus do Kenzo. Na sexta suposta experiência, que nunca teve nenhuma experiência, porque ele nem sequer nasceu, mas pronto, sexta suposta experiência do Kenzo diz assim... o suposto Deus diz assim para o Kenzo: diga para os ministros do Evangelho, ou seja, para os pastores, para os pregadores, para os evangelistas, para os profetas entrarem no campo de batalha, para não perder as almas. Não posso descer do céu para fazer o trabalho da igreja. Então, para aí, Kenzo, não é Kenzo, Deus não pode descer do céu para fazer o trabalho da igreja. Nem posso mandar os anjos ganhar almas. Atenta a isto. Então, Deus não pode nem mandar os anjos ganhar almas. Eu convencionei a igreja para ganhar o mundo. O meu povo tem que guerrear a favor da vida das alheias para libertar do mundo. Então, espera aí. A grande comissão de Jesus foi para quem? Para a igreja. Disse para os seus discípulos: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem querer for batizado será salvo, mas quem não querer será condenado. Então, Jesus comissionou a igreja. Até aqui está. Casa, embora seja um testemunho mentiroso, mas casa com o que diz a Escritura. E Deus não pode mandar os anjos para ganhar almas. Deus comissionou a nós: ide por todo o mundo e pregai a toda a criatura. A ordem não foi dada a anjos, mas a nós. Os anjos bem desejam atentar para isso, mas Deus não lhes incumbiu essa missão, não lhe deu essa competência. Então, na sétima experiência do Kenzo, parte 1, uma confirmação desta palavra. O Senhor me disse que está preparando o seu exército não de anjos, mas de missionários da última hora que vão entrar nesses lugares para derrubar as muralhas que impedem que os fiéis entrem. Então, muralhas do quê? Muralhas, as dificuldades. Que lugares? Lugares difíceis, lugares onde há perseguição aos cristãos, onde há mortandade aos cristãos, onde há prisão, açoites e morte, martírio, né? Tortura e morte, como na Síria. Então Deus está preparando um exército, mas não é de anjos, mas de missionários. Então repara, na sexta experiência Deus não pode mandar os anjos e ganhar as almas. Na sétima, Deus está preparando o exército, mas não é dos anjos para entrar nos lugares difíceis como a Síria, mas de pessoas.
de cristãos, e depois, na 8ª experiência, disseste bem, eu sou um anjo. Vê a contradição. Que Deus é este? É o Deus mentiroso. Amém? No testemunho, Kenzo faz invocação de anjo. Também, olha aí, o anjo Gabriel. Repara que o falso profeta do Júlio César disse que Deus designou Gabriel para ficar com ele 24 horas por dia e que ele era o primeiro a ter e o único a ter esse testemunho. Mas depois de aparecer o Kenzo, ele diz, não, eu sou o primeiro depois do Kenzo. E aqui o que é que aparece? Kenzo chamando o anjo. Diretamente, anjo, vem aí, anjo. Ele não orou a Deus para Deus enviar os anjos, ele falou diretamente com o anjo, anjo, vem aí. E muitas aberrações. Kenzo se tornou uma celebridade e o seu nome famoso no céu e no inferno. Quem é que tem que ser famoso é Jesus, não Kenzo. Mas pronto, continuando aqui. Kenzo é o maior, o último e o único profeta. Olha aí. Alguém precisa de mostrar a esse povo que eles precisam de consertar as suas vidas e que você é o mais capacitado para provar que eles precisam de um verdadeiro encontro comigo. O Senhor me disse que falta poucos anos para Ele me recolher e não terá um substituto para mim, pois todos estão agregados ao mundo, não pagam o preço da oração e da santificação. Então está todo morto espiritual, vai tudo para o inferno então. Se Kenzo era o único, então após a morte dele toda a gente foi para o inferno, na altura, porque estão todos apegados ao mundo. Aleluia, não há substituto. Estão todos, quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele, então está tudo morto espiritual. Vê que testemunho contraditório e herético é este. Este Kenzo virou quase o Deus. Kenzo foi levantado por Deus para trazer a doutrina de volta para a terra. Eu pergunto, quando é que a doutrina saiu da terra? Jesus disse, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então Jesus está connosco todos os dias, então a doutrina não saiu. As portas do inferno não prevalecem sobre a minha igreja, não prevalecerão. Então nunca prevaleceram. Então a doutrina nunca desapareceu da terra. Sempre houve alguém com doutrina. Kenzo não trouxe nada. Trouxe foi heresia. Trouxe farisaísmo de volta. Farisaísmo antigo. Kenzo diz que vai pregar em lugares perigosos onde mais nenhum outro vai. Mentira. Aqui refutação. Será que o Kenzo Atsushi é o único cristão na terra que vai ministrar em lugares perigosos que mais nenhum outro cristão vai? Na realidade é que todos os lugares e países citados nos testemunhos de Kenzo Atsushi em que ele lá se dirigiu para fazer missão, já teve ou tem outros missionários cristãos e ministérios fazendo a obra de Deus. E só para provar que este suposto Kenzo está mentindo, fica aqui este exemplo. Sabemos que a Coreia do Norte é considerado o país mais anticristão do mundo e que onde a igreja é severamente perseguida e o evangelho proibido. E, no entanto, lá tem missionários em igrejas subterrâneas. Porém, este herói do pastor Kenzo, quando supostamente era vivo, nunca se atreveu a ir lá. Olha aqui, Kenzo é o homem que causou uma revolução no mundo espiritual. Kenzo, que nem sequer existe. Pois causou uma revolução, mas uma revolução para levar o povo para o inferno. Amém? E aqueles demónios começaram a falar da minha fama, por onde eu passava. Então o objetivo deste testemunho é dar fama a Kenzo. Não é? Ou seja, o objetivo deste testemunho é apenas um. Dois, aliás. Primeiro, é rebanhar as pessoas para o seu canal ter inscritos, ter likes, visualizações e dinheiro a cair na conta. Porque muitos deles são monetizados e, através destes testemunhos, há dinheiro a cair na conta. Então é enriquecerem à custa de uma fábula. E o segundo objetivo é levar as pessoas para o inferno através das heresias constantes nestes testemunhos. Quem tem que ser famoso é Deus. Olha aí. Aleluia. O João Batista, que era o maior profeta nascido de mulher, disse, importa que eu diminua e que ele cresça em mim. Ou seja, eu não quero ser famoso, mas que Jesus seja famoso na minha vida. Olha aí. Kenzo morreu e o demónio recolheu a sua alma e o levou para o inferno. Para isso. Isto tem lógica? Não tem. Kenzo morreu e a alma dele foi para o inferno. Tem lógica. Se ele era assim tão santo, tinha que ir para o céu. E tem muita heresia aqui que eu estou desmascarando aqui pela Bíblia. O exagero óbvio nos arrebatamentos ao céu e ao inferno, não é? Porque são muitos arrebatamentos. Muitos. O anjo Gabriel aparece para Kenzo mais vezes do que apareceu para Zacarias e Maria. Então para o Júlio César está 24 horas por dia com ele. Então está aqui os falsos profetas sendo desmascarados aqui. O banquete e a festa de 3 dias no inferno para comemorar a morte do Kenzo Atsushi. Uma churrascada com muita carne e cerveja. Ai. Olha aí. Eu vi cerveja, vodka, tequilha, vinho e todas as bebidas alcoólicas e as carnes que estavam na mesa são das almas. Havia pé, braço, perna, olho. Das pessoas eles festejavam com muita alegria e o inferno estava comemorando 3 dias de festa sem parar.
Isto é ridículo. Isto é completamente ridículo. Completamente ridículo. Então estou aqui desmascarando esta fábula, fantasia. As ameaças de condenação eterna para quem questionar ou descrer o testemunho. Olha aí. 3 pastores que tocaram no meu ministério morreram sem a salvação. E outros 2 tiveram as suas igrejas fechadas, porque fizeram de tudo para fechar esta porta da verdade que Deus abriu. Se o meu ministério fosse de mentira, eu já teria pago um alto preço por enganar as pessoas. Muitos blasfemaram contra o Espírito Santo, dizendo que não é Deus que operava no meu ministério, que prega a sã doutrina. O Senhor disse que para estes que blasfemaram contra o Espírito Santo não tem mais perdão. Repara que ele escreveu o Espírito Santo em minúsculas. Sabe que não é o Espírito Santo, é um espírito enganador que está na vida. Estamos a falar do indivíduo que criou esta fábula, que escreveu isto, que é brasileiro. Amém? Então quem blasfemar do Kenzo vai para o inferno. Então quer dizer que a blasfémia contra o Espírito Santo não tem mais valor. Agora é só blasfemar contra Kenzo que a pessoa vai para o inferno. Contra o Espírito Santo podem blasfemar à vontade. Sério, olha aí. Eles têm criticado os meus servos, chamados de mentirosos, têm duvidado das revelações. Se tu só duvidares das visões, o que é que acontece? Vais descer ao inferno por causa das rebeldias. Né? Vou começar a arriscar muitos nomes do livro da vida, dos críticos da verdade. Então, se tu só duvidares do Kenzo, tu já tens o teu nome arriscado no livro da vida. Glória a Deus. Olha aí. Mas aqueles que não acreditar no seu testemunho são os joios. Isto é Deus a falar para Kenzo. Eu cobrarei desses e os lançarei os joios e lhe perseguirem no fogo. Só da pessoa duvidar. Quer dizer, a pessoa nem disse que é falso. Nem disse que é o diabo que opera em Kenzo, que é os demónios. Né? Só da pessoa duvidar, já vai ser lançado no fogo. Já não tem mais salvação. Já blasfemou contra o Espírito Santo só de duvidar. Vê lá que maluquice. Que maluquice. Olha aqui. É muita exaltação. Relato de um jovem que na cidade de Borlange, na Suécia, que supostamente no ano de 2017 fez campanhas nas redes sociais e postou vários vídeos atacando o testemunho e as experiências do Kenzo Atsushi. Interessante que o Kenzo Atsushi, e aqui já está também uma contradição, porque o Kenzo Atsushi supostamente morreu em 2016. Mas em 2017 havia alguém confrontando Kenzo. Então já há aqui uma... Quem fez o testemunho não se deu ao trabalho de verificar as datas. Já há aqui outra contradição que eu descobri agora. Relato de um jovem da cidade de Borlange, na Suécia, que supostamente no ano de 2017 fez campanhas nas redes sociais e postou vários vídeos atacando o testemunho e as experiências do Kenzo. Então cadê? Se está nas redes sociais, tinha que estar. Cadê os vários vídeos atacando o testemunho no ano de 2017? Não existe. Cadê esse jovem? Supostamente ele morreu e foi para o inferno. Tudo mentira. Que igreja é essa? Nunca houve. Porque não diz o nome. E se diz o nome, a igreja não existe. Então, por aí vai. Deus manda ao Kenzo fazer uma aliança com ele, como supostamente fez com o apóstolo Paulo. Olha aqui. Amém? Faça uma aliança comigo como o apóstolo Paulo fez. Isto é ridículo. Continuando. Olha aí, esta é pior. Kenzo morreu na cruz para salvar Jesus dos seus pecados? É a pergunta. O que é que disse Kenzo para Jesus? Hoje eu faço uma aliança contigo. Igual, é igual, não é parecida. Igual àquela que tu fizeste na cruz. Então, Kenzo naquele dia morreu na cruz para salvar Jesus dos seus pecados. Vê que blasfémia, que heresia. Kenzo é o Salvador. Então isto tem muita coisa aqui. O Espírito Santo manda Kenzo Atsushi fazer uma oração pelos mortos. Olha o Espírito Santo, o falso Espírito Santo falando para Kenzo. Oro por todas essas pessoas que estão aprisionadas no mundo sombrio. Muitas que estão aí já morreram. Então vou orar. Olha, aquela pessoa já morreu, está no inferno, eu vou orar por ela. Vou fazer oração pelos mortos. Isto é, aleluia. Kenzo ora, então tem necromancia, consulta dos mortos. Kenzo ora a Deus para que este encha os corações dos cristãos de larvas ardentes. Larvas é vermes ardentes. Olha aí, 7ª experiência de Kenzo Atsushi. Parte 3. Inunda, está no blog Defesa da Fé 2017. Ele até pode alterar. Amém? Mas no dia que eu baixei, estava assim escrito. Inunda os seus corações interiores, aliás, inunda os seus interiores com as suas larvas ardentes. Kenzo ora a Deus para que este encha os corações dos cristãos com larvas ardentes. Então, larvas. Ai, vermes ardentes. Kenzo é transfigurado. Olha, eu pensei que só Jesus tinha sido transfigurado e Moisés, que Moisés era um tipo de Cristo, mais ninguém na Bíblia, mas agora surgiu uma terceira pessoa, Kenzo. Toda a vez que o pastor orava e saía
do quarto, algo diferente acontecia. O seu rosto resplandecia igual a um espelho que reflete o sol. A sua face transfigurava e luzes saíam do seu corpo. Então, Kenzo se transfigurou no monte de transfiguração. Então, Kenzo, ele é superior a Jesus. Superior a Moisés e superior a Jesus. Olha aí. Kenzo transfigurado. Valha-nos Deus. Kenzo, esta aqui é para rir. Kenzo deixa o demónio preso em sua casa, enquanto vai visitar a casa de outro pastor e chamá-lo só para ele ver o demónio que ficou preso em sua casa. Isto é uma comédia. Né? Olha, demónio, vais ficar aí preso, eu vou ali à casa do outro pastor, aguarda aí. Anjo, retenha-se aí, demónio aí, que é para, eu vou à casa do outro pastor, chamá-lo só para ele ver a cara do demónio, só para ele te ver. Palhaçada. Palhaçada. A escada é o caminho da salvação, é Jesus o caminho da salvação. Então há muita coisa. Eu não vou estar mais aqui, é muita coisa. Muita coisa. Amém? Então, provando aqui por A mais B que este testemunho é herético. Amém? Então, quem crer em Kenzo será condenado. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Crê em Kenzo e serás condenado. Quem ainda não aceitou a Cristo, aceita hoje. Jesus morreu na cruz para te salvar. Quem está desviado, reconcilia hoje. E quem creu nestas heresias, quem é rebelde agora, deixa a rebelião, se humilhe, peça perdão e largue estas narrativas falsas com voz robótica em nome de Jesus. Tenho dito. Que Deus em Cristo vos abençoe.